Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, igual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. O olhar que produz vida é o assunto para a nossa meditação. E o texto está em Isaías 45, verso 22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Durante toda a história humana, homens em particular e nações em geral olham para ídolos mudos que nada podem fazer para salvar o homem. Outros olham durante séculos para suas filosofias bem elaboradas, mas tudo em vão. Elas não reúnem condições de salvar o pecador. Criam falsas religiões, fazem alianças, inventam teorias, organizações humanas, e são todas essas coisas destituídas de poder para salvar. Então, meus irmãos, é para Deus que o homem precisa olhar se ele quer realmente a salvação eterna, a salvação da sua alma. O significado da palavra olhar em relação a Deus.
significa admitir a realidade de Deus, olhando para Ele, exaltar a sua existência e entronizá-lo na mente como uma verdadeira pessoa, verdadeiro Deus e Senhor de todas as coisas. Como pessoa, podemos nos dirigir-nos a Ele em oração, na certeza de que Ele nos ouve. Uma oração sem certeza de que Deus está ouvindo é uma coisa que não tem significado. Sendo Ele uma pessoa, reconhecemos que somente Ele pode dar e somente dele vem a salvação do ser humano. Podemos permanecer nele para sermos salvos mediante os olhos fixos nele, manter os olhos fixos nele. A palavra de Deus diz: olhai para mim. O verbo está aí no imperativo presente, olhai para mim. Partilhando a salvação, para que parte devemos olhar, então? Olhar para o perdão, isso é em relação ao ser humano. Olhar para o perdão como um ato de Deus, que só pode vir pela expiação que Ele providenciou em Cristo Jesus, a expiação dos nossos pecados. Olhar para a nossa confissão mediante arrependimento e fé na graça de Deus, a graça de Deus suficiente para salvar o homem. Olhar para o sustento da vida espiritual que vem somente do Senhor, produzindo força e frutos na nossa vida, isso administrado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Falamos sobre o Espírito Santo com muita reverência, porque às vezes criticamos coisas achando que não são do Espírito Santo e podem ser. Às vezes fazem-se coisas em nome do Espírito Santo que pode não ser, e isso é blasfêmia também. Então devemos cuidar. Juntando esses olhares, sentimos que a bênção de Deus, a bênção da salvação é completa na experiência do ser humano, porque o Espírito de Deus está aí, a falar a nossa consciência, mexendo no nosso coração, mexendo no nosso ser, para que a gente tenha essa certeza desse partilhamento da salvação em perdão, em regeneração e sustento espiritual da parte de Deus, para que a gente viva debaixo desse olhar. Olhai para mim, disse o Senhor no texto aí. Nós temos motivos e estímulos suficientes para olhar para Deus. Primeiro motivo, porque é uma ordem imperativa que vem do Senhor e está no tempo presente, presente do indicativo, está aí o verbo, está no imperativo, vou repetir, olhai para mim. Isso quer dizer, olhai para mim agora mesmo. Olhar para mim agora é a ênfase que se dá no texto lá no original. A promessa de Deus está no mesmo tempo do verbo, imperativo presente. Olhai para mim e sereis salvos. Agora mesmo, o efeito é imediato dessa palavra do Senhor. O tempo presente é o nosso tempo e a salvação é urgente
O pecador tem que se apressar para escapar da condenação do pecado. Nós encontramos lá na Bíblia aquela experiência dos anjos lá com Ló, quando o anjo disse, apressa-te por escapar. Deus tem pressa que o pecador aproveite esse tempo da salvação para escapar da condenação do pecado. O tempo é breve e passageiro e pode terminar a qualquer momento. O tempo é de Deus, é Deus quem escolhe o tempo e compete-nos aceitar a sua escolha. O tempo é de Deus, é Deus quem escolhe e compete-nos a aceitação apenas dessa determinação divina. Meus irmãos, esses olhares das pessoas para outras coisas que não Deus não contribuem para a salvação de ninguém. Deus está dizendo, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. A ordem que vem de Deus é uma ordem abrangente. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. É o versículo que nós estamos pensando nele. A salvação é garantida por Deus em eternidade de paz e de segurança. Olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, Ele é o único digno de ser adorado. A escolha é nossa. E se escolhemos bem, somos salvos em Cristo Jesus. Escolhemos olhar para Deus, estamos sendo salvos. A salvação é para nós, os pecadores, e a perdição também. Salvação ou perdição são coisas que dependem da nossa escolha. Se escolhemos ser salvos, Deus é misericordioso para nos salvar. Se escolhemos a perdição, ficar longe de Deus, olhar para outras coisas e não para o Senhor, certamente temos como destino a perdição. Há um hino no cantor cristão, que eu gosto muito dele, foi cantado no dia da minha conversão, que diz o seguinte, o coro do hino diz o seguinte: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É o hino 259 do cantor cristão, com o título Última Hora. Eu quero passar isso para os irmãos. É uma mensagem mais ou menos evangelística, mas essa palavra de Isaías aí é muito importante. A palavra de Deus escrita por Isaías. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar que produz vida e vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pense nessa palavra, pregue essa palavra, porque é uma palavra que vem do Senhor. Os crentes com corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora
caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.